existe um submundo do prazer pornográfico. Uhum. O submundo do prazer pornográfico não é o que você assiste nos filmes pornôs, é o que existe na Deep Web. É aí onde entra a pedofilia, é onde entra a zoofilia, é onde entra incesto, contos eróticos. Eu cheguei a ler contos eróticos. É como se você passasse para drogas maiores. Uhum. Aquilo não te satisfaz mais. Você sabe que ali tem uma encenação, então você vai para procurar coisas. É tanto que cresceu muito na web, na época era coisas caseiras. Entendeu? Então, que fosse caseiro, que fosse uma coisa normal, de alguém normal. Mais real, digamos assim. Sim. Normal que eu falo assim, não é uma atriz. Certo. Entende? Uhum. Então, por isso que hoje existe uma indústria por trás disso, né? Sim. Criminosa, que é para poder capturar. Você tá vendo aí, Airbnb, que a pessoa aluga e tá ali pegando. Eu vi, na verdade, essas coisas, eu não tinha entendido muito porquê. Agora faz sentido. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, sim, homens que sim. têm prazer só de ver aquilo, mulheres, enfim. São câmeras escondidas, câmeras né? Que o pessoal escondidas tá achando aí em alguns que vai Airbnb, colocando né? nos lugares, que aí são chamados voyeurs. E né, o intuito é esse, vender esses vídeos. Vender esse vídeo para colocar... quem gosta desse tipo de conteúdo, Uhum. né? Que o prazer dele vai ser mais. É como se você imaginasse uma pessoa que fumava maconha e agora ela vai partir para heroína, uma droga mais pesada. É mais ou Sim, menos isso, entendeu? sim. Para Uhum. cocaína e tal. Então ele vai para algo que não é mais tão artificial. É um prazer diferente, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos isso. As pessoas podem dizer assim, não, isso é besteira. Não, isso pode ser besteira na cabeça de alguém que para ela foi um momentâneo numa sentida fase da vida. E que ela normalizou. Ela já tá tão acostumada com aquilo que na cabeça dela é normal. É como você vai ver histórias de que às vezes você fica abismado de abuso familiar de irmãos, de primos. Não é a questão de um relacionamento, eu tô falando de abuso, Uhum. né? Uhum. Então, porque são pessoas que às vezes foram oprimidas na sua sexualidade e ali encontrou um ser mais frágil, onde ele pôde tentar explorar seus desejos sexuais. E assim vai, é em cadeia. Um vai Meu puxando o Deus. outro e vai cada vez aquilo do mergulhando abismo, mais. chamando outro Chama abismo, do outro abismo, né? A E palavra... como você falou, você começou com uma revistinha, daqui a pouco você estava numa deep web vendo coisas Sim, pesadas. muito pesadas. Que aí vai depois... corrompendo ainda mais tua mentalidade, Isso. teus costumes, a sua própria visão de prazer, enfim, Isso. vai deturpando o homem. Né, E por tudo é um completo. gatilho, entende? Para eu poder ficar limpo disso, levou muito tempo. Uhum. Eu fiz praticamente comigo um AA, né? E dentro dos Alcoólicos Anônimos, eles têm um lema, mais 24 horas limpo. Então, eu fugia da aparência do mal a cada 24 horas. Eu não ficava prometendo, eu vou fazer hoje. Meu Deus. Eu vou limpar minha mente hoje. Eu vou considerar as mulheres minhas irmãs hoje. Uhum. Eu vou... E foi assim que eu fui me limpando, entendeu? Meu pai dizia que um homem é um bicho, né? Até no buraco do tijolo ele pode sentir prazer. E é verdade. Uhum. O homem é diferente demais da mulher em relação a prazer. Tem mulheres depravadas? Tem, mas a depravação do homem é muito diferente. E existe um mundo... O mundo do sadomasoquismo, por exemplo, é tão esdrúxulo de pessoas que nas suas calças amarram uma liga que ela puxa para ficar se batendo e ela sente prazer naquela dor. Meu Deus. Tem coisa... É porque assim, o pecado... Nós não olhamos muitas vezes o pecado como fonte de prazer. Uhum. E não entendemos muitas vezes que o desejar é um prazer. Então, em Gênesis 3, está dizendo que quando a serpente diz, você será como Deus, ela está induzindo a um desejo. Uhum. Então, aquele desejo que foi induzido ao coração da mulher foi a busca de um prazer que era desconhecido. Era muito desconhecido para eles. Mas o desejo. Então, a mancha do pecado original é uma mancha tão grande que às vezes a gente não tem noção. Lá na igreja, quando nós vamos estudar algumas questões, toda a criação foi amaldiçoada, desde os animais, quando você vai ver em relação a Noé, Deus já sabia que o homem não ia se arrepender, mas ele deu um tempo, né? Em Hebreus fala que, os escritores hebreus falam que Noé é um pregador da justiça.
Uhum. E foram uma média de 120 anos para construir aquela arca. Meu No Deus. texto de Gênesis, não vai mostrar que ele era pregador. Mostra que Deus ia dar cabo da terra, refazer de novo, ia Noé com a sua família, e ia entrar 2 animais de cada espécie. Uhum. Imundos, que eles eram chamados de imundos, alguns tipos, urubu, enfim, porcos, etc. E os animais selváticos e domésticos. Deus já sabia que o homem não ia se arrepender, mas eu estava pregando um dia desses que Deus sempre apresenta um plano de salvação. 120 anos para construir aquele barco, ele como pregador da justiça, as pessoas não quiseram. A mancha do pecado, e você vai ver uma coisa muito profunda até mais na frente, que o filho de Noé, quando conheceu a nudez de seu pai, você vai ver o mesmo acontecimento em Sodoma e Gomorra. A mancha do pecado é tão forte que as filhas de Ló depois fazem relação com seu pai para dizer, não, nós precisamos perpetuar Sim. a nossa descendência. Sim. Mas por que ela não poderia procurar outra pessoa para perpetuar a descendência dela? Tinha que ser com o próprio pai. Por que não poderia esperar o pai casar com outro para fazer, ser um irmão, um primo, enfim, gente. Mas a mancha do pecado, o prazer, ele nos chama para coisas assim que a gente não imagina. Verdade. E são muito profundas. Sim. Então as pessoas, elas sentem prazer com coisas perversas, mas é muito escondido, né? Tem muita coisa, a maioria delas são escondidas. Verdade. Então as consequências nós não imaginamos como pode ser. Por isso que quando Deus estava privando o homem de conhecer o bem e o mal, ele estava guardando o homem do conhecimento que toda a criação tem hoje, desde os animais, desde a natureza até os homens. Conhecer o bem e o mal é o grande peso da saída do jardim. Entende? Isso é muito profundo. Verdade. E sempre foi colocado para nós como se dissesse assim, comeram uma fruta e saíram. Não, gente. Essa desobediência desencadeou uma maldição em toda a criação, que ela só será restaurada no dia do Senhor. Até o dia do Senhor, a terra vai gemer, vai ter problema, a gente vai passar por tribulações, vamos estar expostos ao pecado.